aí contemplando a nossa questão aqui, que nós vamos falar sobre a poesia romântica, tá ok? No Brasil, que nem diria o nosso reitor aqui, nosso professor Osmar Basílio, Brasil varonil, né? Ele costuma dizer isso, né? O Brasil varonil. Então, gente, vou colocar aqui, nós vamos falar então da poesia romântica. Tá dando para ver a letra aí direitinho, gente? Tá maravilha aí? Romântica no Brasil, ok? E aí vocês precisam saber o que, meus nobres colegas, tá? Que essa poesia romântica, ela vai ser dividida em três momentos, tá? Então nós vamos falar de 3 momentos aí da poesia romântica no Brasil, tá ok? Quais são esses momentos? Que momentos serão esses, né? Primeiro, o que vocês precisam entender é que aqui no Brasil a poesia romântica ela se expandiu de uma maneira assim bem interessante, tá? Por quê? Porque nós tínhamos várias vertentes e questões aqui a serem divulgadas. Primeiro, porque o Brasil ainda era um país, podemos dizer assim, um país que estava em formação, era um processo de formação. O Brasil ainda não estava formado, não estava 100%. Então, por isso que ele vai acabar aparecendo aqui para nós, né? Nosso país, ele acaba ficando. Deixa eu só ajeitar meu mic aqui, gente, para ficar melhor. Vocês estão me ouvindo bem agora? Acho que estava um pouquinho baixo. Estão me ouvindo melhor agora? Está mais próximo. Então, o Brasil, ele estava em formação, era um país em processo de formação, não estava 100% ainda fechado. Aí o que acontece, gente? Nós ficamos, podemos dizer assim, de maneira constrangida perante os outros países do mundo. Por quê? Porque a gente também, né, como brasileiro, a gente queria ter aquele negócio, eu quero falar do que está acontecendo na Europa, eu quero falar de Lord Byron, eu quero sentir esse lance, essa nuance aí, esse afã de falar desse amor maluco aí que ele está comentando. Aí outro já fala assim, não, a gente tem que se preocupar com as questões sociais do nosso país. Aí o outro fala, não, a gente tem que se preocupar com o Brasil, que é bom. Brasil, então, nós tivemos momentos, tá, dentro da poesia romântica, não só da poesia, da prosa também, mas a gente vai ver a prosa nos próximos bimestres aí, mas a poesia, elas também, a prosa, elas acabaram se diversificando, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Para critério de estudo, né, e até mesmo de momento, nós vamos dividir em 3, tá? Que é o que se divide, tá? A academia divide isso. É um cara chamado Massado Moisés. Ele tem em algum lugar aqui da minha estante? Ué, cadê meu Massado Moisés? Acho que tá do outro lado ali, tá lá em cima. É a literatura brasileira. Ele é um compêndio da literatura brasileira. Nossa, tá uma bagunça, ele tá muito para cima, eu não tô conseguindo enxergar o título, mas tá lá em cima. E ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de dividir a poesia e a prosa, né, romântica, por exemplo, porque ela passa realmente por um momento muito forte de transição. Então vocês vão perceber e falar, nossa, é o mesmo movimento, é o romantismo, mas ele tem segmentos totalmente diferentes. Até os próprios autores têm segmentos diferentes, tá? Se você for ver ali, por exemplo, Castro Alves, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Castro Alves, ele é um cara que, ele fala da libertação dos escravos, ele fala sobre liberdade, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo ele traz uma ideia da poesia sensual de Lord Byron, assim, de uma maneira muito gritante, dentro de outros escritos dele, livros Espumas Flutuantes, que é uma obra dele, que ele fala, assim, coisas que são de arrepiar os cabelos, tá? Coisa, assim, bem pesada. Então, a gente tem essa divisão e a gente vai estudar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, nós vamos falar de 3 gerações. Tá tranquilo até aí, galerinha? Tá dando para entender? Tá sim, professor. Beleza. Então, vamos lá, ó. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Vocês estão vendo aí de novo o nosso trem aí. E nós vamos falar agora, então, da primeira geração romântica, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Primeira geração, tá? Não vou falar geração romântica, porque nós estamos falando já da poesia, então não vou colocar isso novamente. Tudo bem? Então, vamos falar aqui da primeira geração. Deixa eu só mudar a cor dessa letra, para na hora que vocês printarem aí, não ficar
tão pesado aí, tá? Então, bora lá. Vamos falar aqui um pouquinho dessa primeira geração. Primeira coisa, gente, que vocês têm que pensar é que essa primeira geração aí, ela vai ser o quê, gente? Uma geração que vai trabalhar com o movimento histórico, tá? Então, deixa eu colocar aqui, histórico da nação. Então, ele vai querer trabalhar mais ou menos que nem os europeus estavam fazendo, tá? Eles querem trabalhar com a história, eles querem mostrar que o Brasil tem o quê, gente? Uma história boa, que o Brasil tem uma história legal, o Brasil tem uma história de vitórias, a gente não sabe onde que estavam essas vitórias até então, deixa isso aí meio que no gelo. Mas eles querem mostrar o quê, gente? Eles querem fazer o quê? Eles querem trazer um valor para a nação. Então nós vamos ter aí uma espécie de valorização da nação, ok? Do Brasil, tá? Do valorização, vou até colocar aqui, do país, tá bom? Então, você tem isso presente também dentro desse movimento aí. Eles não estão pensando somente em trazer aí à tona situações do Brasil como um país assim simplesmente bonito. Eles querem mostrar que o país tem coisas boas, tem heróis. E quem são esses heróis, gente? Quando nós falamos aqui então de valorização do país, nós estamos falando de quem, gente? Valorização desse cara aqui, ó. Tudo bem? O índio. O índio, gente, vai virar o quê, pessoal? Ele vai ser taxado como o herói nacional. Beleza, galera? Então, o índio é o herói nacional. E nós vamos ter também a valorização, gente, do nosso país com relação aos seus aspectos naturais. Tá ok? Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Muito bem. E aqui, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter o que, gente? Um nome, tá? Um livro chamado Juca Pirama. Já ouviram falar desse cara? Nunca. Nunca ouviram falar de Juca Pirama? Juca Não. Pirama é uma obra do nosso autor chamado Gonçalves Dias. Ok? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês verem. Aqui, faz tempo que eu não mexo aqui. Eu mexi quando a gente estava no remoto e depois eu não mexi mais. Tá, deixa eu ver se ele está aqui em cima. Peraí. Ai, cadê o Juca? Aqui, ó. Achei que estava lá em cima. Vocês viram subindo na cadeira? Não viram, não, né? Não. Não aparece a sua câmera. Ainda bem, mano, que eu subi numa cadeira aqui. Então, ó, esse aqui, gente, ó. Esse é o Juca Pirama. Tá vendo ele aí, ó? Juca Pirama, os Timbiras e outros poemas. Essa aqui é uma parte da literatura indígena, tá ok? Da poesia aqui do nosso Brasil, tudo bem? Então, nós temos essas obras que vão aparecer para nós aí, tá ok? Dentro do nosso cancioneiro, nós temos mais obras, mas essas são as principais, tá? Então, vou colocar aqui, ó, para vocês, ó, Juca Pirama, os Timbiras, tudo essa poética vai trabalhar dentro dessa questão aí da primeira geração, do movimento histórico, tá? Da valorização do país. E tem outro, deixa eu escrever isso aqui, ó, os Timbiras, ok? São poemas épicos que vão tratar sobre o Brasil, sobre a valorização do nosso país. E aqui, com relação aos aspectos naturais, nós vamos ter esse aqui, ó, que vocês com certeza já viram também, que também é do mesmo autor, tá? Que é a Canção do Exílio, tá? Todos eles vão ser concernentes a um mesmo autor, tá ok? Que é quem, gente? Um cara chamado Gonçalves Dias, tá bom? Então, todos esses aqui, ó, pertencem a esse autor. Então, ele é o principal autor desse momento aqui,
tá bom? E ele é o mais cobrado, tá? Gonçalves Dias. Então, quando vocês ouvirem Gonçalves Dias, vocês já vão lembrar do índio, do Juca Pirama, dos Timbiras, da Canção do Exílio. O Juca Pirama, gente, é uma história bonita até, tá? Bem bacana, assim, que conta sobre um determinado... Acho que eu já comentei isso com vocês, né? Vou resumir aqui rapidamente. Ele fala sobre o índio, que é o Juca Pirama, que ele era um herói, ele era um herói da selva, tá? E aí, ele vai preso junto com seu pai por uma tribo antropófaga, tá? Essa tribo faz o quê? Essa tribo pega e prende os seus prisioneiros, né? Óbvio, prende os prisioneiros, né? Ela prende os seus inimigos, e aí eles fazem o quê? Eles comem a carne desse inimigo. Para quê, gente? Para poder fazer com que eles, a força deles, venha entrar dentro do seu corpo, tá? Até depois do modernismo vocês vão ver isso daí, que eles estão fazendo dessa forma para poder para poder ficar forte, tal. No modernismo eles falam disso, para poder assimilar a cultura de outros países, para poder a nossa crescer, disseminar uma nova versão. Então, os antropófagos, eles faziam isso, as tribos indígenas aqui. E aí o Juca Pirama foi preso junto com seu pai por uma tribo dessa. E aí o pai do Juca, ele era cego, não enxergava. Aí os caras ficaram com medo, falando, não, vamos comer o cara, nós vamos ficar cego também. Então solta esse cara aí. Ele já era velho, doente e tal. Falou só, e soltou o pai do Juca Pirama. Eles falaram, não, vamos comer a carne desse aí, que esse aí é fortão, é bomba, nós vamos ficar bom também. Aí o que acontece? O Juca Pirama começa a chorar, porque ele queria cuidar do pai. Ele chora, aí os caras falam, ih, mano, esse índio é uma covardão. Manda esse cara embora, meu. A gente não vai querer comer a carne dele, não. Aí o Juca Pirama é solto, e ele vai ao encontro do pai, né? Do pai dele. Aí o pai dele fala: Nossa, filho, você conseguiu fugir. Meu, que maravilha! Você lutou, você bateu nesses caras, o que você fez? Como é que foi? Aí ele fala: Não, eu chorei para poder vir cuidar do senhor. Aí o pai dele ficou pistola, falou: Não, meu filho meu é frouxo desse jeito? Não, nada disso, não. Você pode ir lá, você vai se entregar de novo, e se você não conseguir fugir na base da porrada, que você lutou, eu não quero ver a sua cara mais, não. Você vai lá e se você morrer, beleza. Aí eu fico feliz, que pelo menos morreu, foi cabra macho. Agora, se você for fingir porque você é chorão, eu não quero saber, eu quero você um herói. Aí ele foi lá, morreu, né? Foi comido pelos índios e tal, e fim da história. Então, vocês viram a valorização do índio como herói, o índio como poderoso, esse valor medieval, ele está presente dentro da obra, tá? Então, vocês, ao pensar nesse índio, vocês têm que pensar nele com essa ideia de que, gente, do índio como herói nacional, com o que, pessoas? Ó, com os valores, tá? Dos cavaleiros, anota isso aí, medievais. Tudo bem? Tá dando para entender a letra aí, gente? É que a canetinha aqui é horrível para escrever com isso. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Dá. Dá sim? Então tá bom. Então, ó, o índio, ele vai trazer esses valores, tá? Ele vai ter o quê, gente? Ele vai ser nobre, ele vai ter nobreza, tudo bem? Ele vai ser corajoso, tá ok? Ele vai lutar, ele vai transmitir essa questão de hombridade, tá bom? Então o índio ele tem isso dentro da primeira geração. É como se fosse, gente, uma geração, essa primeira geração aqui, ela é uma geração assim meio que utópica, tá? Então, ó, vocês podem pensar nisso aqui, ó. Utopia, tá? Não só utopia, como também um pouco de, como que eu poderia dizer assim, um nacionalismo mais assim extremado, uma coisa mais extremista, ufânica, tá? Seria a palavra correta. Então, ó, vocês vão ter um pouquinho também de ufanismo aqui dentro dessa primeira geração. Por quê? Porque ela traz essa ideia de valorizar o país, tudo bem? Então, ela é um pouco ufânica. Como assim valorizar o país? Traz isso, gente. Você vai ter aqui
a ideia, por exemplo, da própria Canção do Exílio, tá ok? Vou colocar aqui para vocês verem essa ideia da Canção do Exílio, só para vocês terem uma ideia de como que funciona isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, Canção do Exílio, Gonçalves Dias, tá ok? Só para vocês verem e perceberem como é que funciona. Eu estou pegando aqui um vídeo qualquer aqui, para vocês, para compartilhar com vocês. Espera só um cadinho. Então, vocês vão perceber como que eles valorizam a pátria dessa forma aqui. Deixa eu pegar aqui, lá uma janelita, aqui achei. Então, ó, dá uma olhadinha em como que esses caras estão fazendo isso, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Ok, gente? Bacana, né? Nossa, que bonito, professor. É um poema bem legal esse, né? Ele trata sobre a ideia de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias estava no exílio, tá? Ele estava exilado assim, de exílio. É que a Canção do Exílio ele exilado, né? Ele foi estudar lá em Portugal, então ele estava lá em Portugal e ele, né, em Portugal você não tem palmeira, tá? Palmeira é uma árvore de um país tropical, como o Brasil. Portugal é frio pra caramba. Lá tem aquela árvore, o salgueiro, é chamada árvore chorona. Vocês já devem ter visto por aqui, aquela árvore que parece um negócio, assim, sabe? As folhas dela vêm caindo, assim. A gente chama de árvore chorona por aqui, né? Na minha terra lá, a gente falava que era árvore chorona. Se pendurava, assim, ficava balançando nela, né? Mas é um salgueiro. E ele fala, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Onde ele estava lá em Portugal tinha salgueiro e não era o sabiá, era o rouxinol, o passarinho lá era o rouxinol, né? Então ele já faz essa comparação que as aves que aqui, onde ele estava, né, Portugal gorjeiam, não gorjeiam como lá, ou seja, o canto do rouxinol não chega aos pés do canto do sabiá. Ele fala que o canto do sabiá é mais bonito. Então ele está fazendo o quê, gente? Valorizando a fauna e a flora brasileira. Está dizendo que aqui é muito mais belo. A Canção do Exílio traz isso, que é tudo muito mais belo, tudo muito mais bonito. Aí ele fala assim, ó, nosso céu tem mais estrelas. Não lembra o hino nacional um pouquinho, gente? Nossa, que ué. É, porque o hino nacional ele é romântico. O nosso hino nacional é extremamente dessa época, valorização da pátria. Ele é romântico até o extremo, né? Então, o que acontece? Ele fala assim, ó, nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, é totalmente baseado na Canção do Exílio do Gonçalves Dias, o hino nacional. Aí ele fala assim, e minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Aí depois ele fala assim, em cismar sozinha à noite, eu encontro prazeres que não encontro lá, encontro prazeres que não encontro cá, ou seja, aqui no Brasil tem tudo mais bonito, os prazeres que ele está falando são os prazeres gerais da carne, mulheres, essas coisas. Ele diz, aqui é o lugar, lá em Portugal não. E ele fala que eu não morra sem que eu volte para lá, ou seja, ele deseja voltar ardentemente para o Brasil para poder ficar aqui. E é engraçado, quem é brasileiro, vai para fora, a saudade que se tem da nossa terra, né? Então, essa valorização romântica, ela existe, ela está presente. Mas que nem eu disse para vocês, aqui na hora que estava compartilhando o nosso quadro, eu mostrei o que para vocês, gente? Que isso é uma visão ufânica. Estão vendo aqui? É o ufanismo. Então, essa primeira geração romântica trabalha dentro dessa linha aqui, tá bom? Deu para entender essa primeira parte aqui, meus amigos? Deu sim, professor.
Maravilha, muito bem. Então, vamos dividir aqui o nosso quadro e vamos falar da próxima. Opa, aqui. Vamos falar da próxima geração, tá ok? Para a gente poder dar sequência aí na nossa aula. E depois vocês podem pegar perdão, eu passo a foto aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, que eu vou fazer um quadrinho aqui para gente, tá? Para a gente fazer deixar essa luzinha aqui disposta para vocês fazerem enfim, o que vocês acharem que seja mais viável aí, para não confundir, né? Porque a gente costuma fazer isso no quadro lá na escola, normalmente, né? Vocês viram aqui que eu sou totalmente assim, uma pessoa que tem uma coordenação motora perfeita, né? Para poder fazer essas coisas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar só aqui, ó, que esse aqui é o quadro número 1. Vou colocar aqui do lado. Agora, o quadro número 2. Tudo bem? Então, agora, nós vamos falar do que, gente? Da segunda geração, tá bom? Falamos da primeira. Vamos falar da segunda geração romântica. Deixa eu escrever aqui, ó. Segunda geração. Tá? Então, a segunda geração da poesia, né? Eu falei segunda geração romântica, mas é a segunda geração poética, tá? Se bem que a prosa segue mais ou menos a mesma linha, tá, meus amigos? Ela não muda muito, assim, a sua temática. Muda um tiquinho, mas não muda tanto, assim, como a gente pode falar. Bom, essa segunda geração, gente, ela é muito boa, tá? Eu tô falando aqui rapidinho, assim, delas, dando um geral de tudo, mas depois a gente vai voltar e falar, assim, de uma maneira mais própria, tá? Sobre cada uma delas e seus autores. Aí a gente vai voltar e estudar um pouquinho sobre esses poetas. Aí a gente vai fazendo as questões, né, e vocês vão entendendo melhor aí cada uma das gerações. Então, essa segunda geração, ela vai ser o quê, gente? Chamada também de geração ultrarromântica. Tudo bem? O que é uma geração ultrarromântica, meus amigos? Vocês lembram? Ultrarromantismo, lembra de quem? Quem que vocês lembram? Quando eu falo, ultrarromântico, de quem que vocês estão lembrando? Vão lembrar, vamos ver. Machado? Não. José de Alencar? Não. Nessa vibe, não, nessa vibe. Ultrarromântica, nós lembramos de Lord. Lembram dele? Byron. Lord Byron, o pegador. Lord Byron. O mestre, tá? Então, aqui nós vamos ter uma relação muito forte, tá? Com Lord Byron, tudo bem? E aí, gente, pensando nesse ultrarromantismo, o que nós vamos ter, gente? Nós vamos ter uma relação, né, de texto, né, de títulos, ou até mesmo de temas que vão trabalhar com o quê, gente? Com o pessimismo. Como assim o pessimismo, Sandro? Bom, os caras, eles vão ser pessimistas. Por quê? Porque eles têm aquele que é o chamado mal do século. Tudo bem, gente? Morria-se muito cedo nessa época, tá? A maioria dos poetas, das pessoas, elas morriam em plena flor da idade. A média ali era 30, 35, até uns 40 anos o pessoal estava vivendo. A estimativa de vida era muito baixa, tá? E eu vou brigar com vocês aqui, ó, que eu escrevi romanca e ninguém me corrigiu. Romântica. Pronto, eu escrevi romanca, vocês nem perceberam. Olha só vocês errados aí. Deixa eu voltar aqui para trás um pouquinho para ficar bonitinho. Tá? Então, olha só, gente. Essa ultra romântica, então, ele trabalha dentro dessa linha, dentro dessa temática aí que vocês estão vendo. Pessimismo. Mas era só pessimismo, Sam? Nada. Temos mais coisas aí para poder falar. Tá? Então, olha só. Ele também vai fazer uma alusão, o que, gente? De uma poesia também mais voltada para aquela ideia, ó, da saudade. Tá? É um outro tema bem perene aí dentro da poesia ultrarromântica. Outra coisa que vocês vão ter aqui dentro do ultrarromantismo aqui no Brasil, sabe o que é?
Isso aqui, meus amigos. A fantasia. Tá? E também vocês vão poder puxar dentro dessa fantasia a idealização de quem? Quem lembra? Idealização da mulher. Tudo bem? A fantasia traz isso, a idealização da mulher, a mulher perfeita, tá? E aí, o grande nome desse momento aqui vai ser esse cara aqui, ó. Álvares de Azevedo. Tudo bem, gente? Álvares de Azevedo vai ser o cara. E aí nós vamos trabalhar com ele dentro de uma obra bem bacana. Vou pegar aqui para vocês aqui. Se eu acho que achei. Meu, aqui é um clássico, tá? Que é esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá bem? Que vai ser a obra que nós vamos comentar assim. Né? Eu fico triste porque é muito por cima, tá? Mas é essa obra aqui, gente, ó. Tá vendo aí? Lira dos 20 anos. Tudo bem? O livro que, teoricamente, não foi escrito pelo Álvaro de Azevedo. Tô brincando, os poemas são deles. Mas ele não viu o livro publicado, ele morreu cedo. Tá? O Álvaro de Azevedo morre muito cedo e acaba não trazendo a publicação da obra. Tá bom? Então, vocês vão perceber, vocês vão notar, mas é uma coisa meio notória, que ele não tem poemas fantásticos, muito bonitos, todos dentro dessa temática que nós estamos comentando aqui, mas ele não vai ver o livro em vida. Ele foi considerado, gente, um dos maiores, seria, né, um dos maiores poetas da língua portuguesa, se não tivesse morrido tão cedo, tá? Então, a Líria dos 20 anos. Tá ok? Então, essa é a obra mais assim, forte dessa segunda geração. Tem outros poetas, é óbvio, tá? Mas o poeta mais evidente aí para nós é o Álvares de Azevedo. Tudo bem? Tranquilo até aí, meus amiguinhos? Tranquilo. Muito bem. Então, deixa eu passar a régua aqui. Que nem dizia aquele cara, né, o João Canabrava. Passar a régua. Vamos ver. Acho que até aqui tá bom, até que dá. E aí nós vamos agora falar da terceira geração, tá, gente? A terceira geração, que não é menos importante e é muito doida também, assim, né? Os ideais dela é muito bacana você visualizar o que eles pensavam, que é uma poesia também, assim, mais social, tá? Que é a poesia da terceira geração. Então, deixa eu colocar aqui um quadrinho aqui. Tá? Então, deixa eu escrever aqui terceiro quadro, né? Que vai ser a poesia de terceira geração. Até que combinou aí, né? Primeiro, segundo, terceiro aqui, sem querer. Não foi proposital. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Poesia, então, nós vamos falar da terceira geração. Tá? Essa terceira geração, ela vai receber um nome específico. Opa! Tá. Terceira geração. Ela vai ter um nome específico. Ela vai ser chamada também geração condoreira. Por que condoreira? Porque ela vai procurar, gente, trazer à tona o quê? A liberdade. Tá? Então, a geração condoreira, que é essa terceira aqui, ela vai visualizar, ela vai vislumbrar o quê, gente? A liberdade. Condoreiro, por quê? Porque ela vem do pássaro, não sei se vocês já ouviram falar, o pássaro chamado condor, tá? Que é um pássaro que vive e que voa a altas alturas e que representa a liberdade. Tudo bem? Por que liberdade, gente? Porque esses camaradas aqui, da terceira geração, eles trazem o quê?
uma nuance mais voltada para isso aqui, ó. Reflexão política, tá? Então, reflexão política, eles vão trazer aquela ideia sobre os escravos, tá? Então, eles vão lutar, eles são abolicionistas, tá? E também são republicanos, tá ok? Eles são a favor da república. A república tem acento. Eles são a favor da república. Tudo bem? Então, esse é o grande ideal da poesia romântica, da terceira geração. Então, eles são românticos porque eles trazem consigo esses pensamentos, essa linha de pensamento, visando o quê, gente? Visando a libertação, a liberdade dos escravos, trazer essa relação de que o Brasil seria melhor se não tivéssemos um rei, tá ok? Porque a gente pensa na República, né? Você fala assim, a República começou lá em 89, né? No final do século, papapá, aquela história toda. Mas não, gente, os ideais começaram aqui. Por quê? Dom Pedro II, eu adoro Dom Pedro II, gente. Eu tenho, assim, um carinho pela história dele. Mas a gente tem que falar a verdade, em algumas coisas ele pisou na bola. Ele gostava de que o país tivesse escravos. Ele não era abolicionista. Tudo bem? Ele não era um cara abolicionista. Ah, gente, aqui está terceira geração romântica em Portugal. Tá aparecendo uns negócios aqui que a gente já tinha estudado. Ai, que engraçado. Mas eu vou deixar aqui só a nossa lousa aqui para vocês printarem essa que eu estou passando para vocês aqui. Bem, então, o nosso Pedrinho, né, ele não era abolicionista. A filha dele era, né, mas dizem que foi por pressão política também, né, porque eles já estavam perdendo praticamente o poder, né, a monarquia já estava muito em baixa. Então, o que aconteceu? Eles, de certa forma, tentaram trazer à tona o quê, gente? Opa! Vem aqui, não quer ficar quieta no canto? Eles não conseguiam mais, não estava em alta. Olha o saco. O que tá pegando a caneta aqui? Agora ficou. É que eu programei a caneta aqui. Na verdade, eu não a programei ainda, então ela tá meio boba aqui. Eu preciso fazer isso. Muito bem. Vamos aqui fazer aqui. E aí fica mais bonito para vocês printarem agora sim. Deixa eu ver se vai ficar legal para printar a tela aqui. Com isso, deixa eu tirar a minha régua aqui. Então, eu estava falando do Dom Pedro, né? O Dom Pedro ele não era um cara muito bem, como é que eu posso dizer assim, quisto, né? Pela sociedade que era a favor da República. Tanto é que depois ele cai, né? E já era, não volta mais para o Brasil. Gente, vocês conseguem tirar o print aí? Sim, professor. Muito bem, então, por favor. Professor, deixa eu te perguntar. Você não posta as gravações, não? As gravações, elas ficam no chat do Teams, tá bom? Eu não tenho mais postado porque ela fica no chat do Teams. Aí vocês podem pesquisar. Naquele link que passaram no grupo do WhatsApp? Ah, É nesse que tá dizendo? isso, naquele... Por exemplo, ó, eu vou parar a gravação aqui agora, você vai visualizar, mais ou menos, ó. Então, deixa eu dar um break nela aqui. Deixa eu parar de compartilhar essa tela. Deixa eu aparecer aqui. Vou parar a gravação. Então, parei. Ela vai estar sendo salva agora. Aí você vai vir aqui, eu vou compartilhar minha tela para você ver.